Sejam bem-vindos ao AgriNews Play Brasil, uma ação especial que nós realizamos em parceria com as entidades associativas do setor. A gente está em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Expo Minas, numa edição maravilhosa do Avicultor Mais. Minas Gerais é o 6º maior produtor de frangos do país, superando as 938 mil toneladas por ano. Também possui mais de 10% da produção nacional de ovos, ficando atrás apenas de São Paulo, que lidera esse ranking. Além da produção de ovos comuns, Minas Gerais também se destaca na produção de ovos caipiras, sendo um dos principais produtores do país. E agora, com a inclusão da piscicultura na pauta institucional, o setor se projeta de forma ainda mais integrada. Neste ano em que a Avimig completa 70 anos, a feira O Avicultor Mais marca um momento de expansão e reposicionamento. Um novo nome, uma nova estrutura, 2 cadeias reunidas e um mesmo desafio: continuar relevante, atuante e estratégica em um Brasil onde os riscos sanitários e tributários são cada vez mais urgentes. Hoje recebemos 2 dos principais articuladores desse trabalho. Antônio Carlos Vasconcelos Costa é presidente do Conselho Diretor da Avimig. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Muito obrigado, é uma honra estar com vocês aqui da AgriNews. E hoje eu conheci também aqui o Regis Felipe Campos, que é presidente do Simpamig e presidente do Conselho Técnico Jurídico da Avimig. Seja bem-vindo, Regis. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já estava comentando aqui de bastidores com o Antônio Carlos e o Regis que eu fiquei impressionada com a estrutura do Avicultor Mais. Ele cresceu, eu vim para cá, o evento era na região central da cidade, né? Numa estrutura mais antiga, e eu cheguei hoje aqui, eu fiquei impressionada. Eu sabia que o Avicultor Mais tratava da inclusão da piscicultura, mas eu vi que o negócio está muito maior, né, Antônio Carlos? Olha só, o evento, se a gente for ver na linha do tempo, né, a gente começou esse evento na nossa sede e naquele momento reunia-se 50 pessoas. Para você sair de um evento de 50 pessoas para estar numa expectativa que a gente tem nesse evento aqui, receber 5 mil pessoas, é um crescimento enorme. Então, nós tivemos várias jornadas, né, de crescimento. Primeiro foi lá na associação, aí depois foi para esse Espaço 104 que você teve lá pela primeira vez, né, aí a gente já estava reunindo em torno de 800 a 1.000 pessoas. E a gente percebeu que o espaço já ficava pequeno e aí a gente veio para a Expo Minas. Então esse já é o 3º ano que a gente se reúne aqui, né, também crescente. Né? Esse ano nós dobramos o nosso espaço, semelhante inclusive, né, a Ciaves, né? O Perbode estava nos dizendo, vocês estão numa jornada semelhante. A gente falou, de fato, né? E tomara que isso continue crescente. Nós agregamos, né, a piscicultura ao evento, né, já o 2º ano que eles estão conosco. A gente percebe que a piscicultura ela tem uma jornada muito semelhante da agora para frente em relação à avicultura. Se você pegar a avicultura nos anos 2000 a 2010, a avicultura teve um crescimento enorme. Eu acredito muito que essa será a jornada da piscicultura. A gente percebe isso no sul crescente, aqui em Minas crescente. Então, assim, é mais uma agregação de uma proteína, né, importante para o país. E nós queremos também, né, há uma possibilidade da gente trazer também a suinocultura. Né? Eu acho que é um ponto que a gente precisa ajustar, né, e agregar a essas proteínas. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver um evento crescente e da robustez com que ele está se apresentando, trazendo aí qualidade para o produtor, né, para aqueles que militam na avicultura, para os patrocinadores, fornecedores, e criou assim, um espaço, né, grandioso para o setor, para o Sudeste, e Minas contribui aí com esse crescimento. Não é só o pão de queijo aqui que é valioso, né, Regis? O Regis, falando do aspecto do trabalho das indústrias unidas, é muito estratégica essa união, né, dos setores. Sim, e até
algo para se destacar de toda essa trajetória que o Antônio Carlos vem desenhando é justamente essa união dos setores em várias frentes, né? Nas frentes, não só nos eventos, mas nas frentes de discussão, de debates. O sindicato tem uma atuação mais do ponto de vista jurídico nesse sentido, de manter as empresas unidas, de manter todo o setor com uma pauta, com uma discussão, e conseguir tocar essas discussões de forma agrupada, o que é relevante e é o que eu acredito que vem contribuindo para esse crescimento exponencial que o setor vem experimentando nas últimas décadas, e concordo com o que o Antônio Carlos falou. O peixe, eu acho que está numa jornada muito similar mesmo. Eles estão... e esse movimento ele tem surgido vários focos no Brasil. Lá no Sul já começou, aqui no estado de Minas e já existe uma maior organização do setor, e cada vez ele vai se organizando mais, crescendo mais, e a gente quer contribuir com isso tudo também. Legal. Agora a gente passando para falar um pouco sobre estratégia com dados, né? Aí eu tenho uma pergunta para ambos. Vocês acham que o setor mineiro já entendeu que precisa agir em bloco, ou ainda estamos defendendo cada um seu próprio galinheiro, cada um por si? Olha, é assim, eu tenho comigo, né, que eu acho que o coletivo é o mais importante, sempre agrega. E inclusive é essa a posição que eu tenho como presidente da associação. Fazer com que todos venham para dentro do setor. A associação, o papel dela é esse, né, agregador, trazer soluções conjuntas, né, e esse é o melhor local para que as empresas possam, né, tirar suas dores, né? Então o papel da AVMIG, ele é um papel agregador. Então eu acho que o coletivo, né, ele é a solução para o setor, e que isoladamente você terá muito mais dificuldade. Então aproveite, né, os produtores, as agroindústrias, né, e venham, né, principalmente, né, os produtores de ovos, que é um setor um pouco mais difícil de trazê-los para dentro da associação. Eu acho que aqui é o ambiente para a solução dos nossos problemas. Então, assim, a minha posição é essa, é uma posição de agregação e de conjunto, que traga a melhor solução para o setor e para todos. Da mesma forma, eu entendo, concordo, gênero, número e grau com o que o Antônio Carlos disse. Esse movimento conjunto no coletivo que a gente consegue disseminar melhor as discussões, os problemas, e até trazer as soluções para o coletivo. Eu ouvi algum tempo atrás, eu acho muito verdade, a todo momento a gente tem cenários em que um é o passado do outro e o outro é o futuro de alguém em dado momento. E eu acho que é justamente dentro do coletivo, quando você consegue reunir esses atores na mesma mesa, é que a gente consegue entender esses cenários e todo mundo conseguir crescer junto. Então eu acho que é o que faz sentido também. É o coletivo, a minha posição o coletivo é que faz sentido. Legal. Agora falando um pouco sobre os desafios concretos, sanidade e tributação. Antônio Carlos, 2025 está sendo o ano em que a influenza aviária chegou às granjas comerciais no Brasil. Como que isso muda a atuação da AVMIG e o tipo de suporte que ela precisa oferecer às empresas? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a biosseguridade, né? O Brasil, ele tem um diferencial em relação aos outros países que a gente precisa de destacar. Quando veio a influenza aviária, ela vem normalmente por aves silvestres, né? A gente percebe nos outros países que muito rápido, dentro de 20 dias, a gente já percebeu a influenza aviária em granjas comerciais. O Brasil levou 2 anos. Isso mostra a maturidade, isso mostra que o setor trabalha intensamente para a biosseguridade, e isso é de grande valor, né? Então nós temos que destacar isso como, né, um ponto muito positivo e um ponto de observação e que os produtores cuidam, né, desse ponto. Agora, nós tivemos esse ano, né, uma primeira notificação em granja comercial, nos assustou muito a princípio, né? Nós, em Minas Gerais, tivemos parte desse trabalho, né, que vieram ovos férteis oriundos dessa granja para um incubatório em Minas Gerais, e nós participamos
junto, né, com os órgãos oficiais, o Ministério da Agricultura, com o IMA, né, foram muito ágeis, né, a gente discutiu sobre as soluções e que, por sinal, foi muito dolorido, porque tivemos que gerar um descarte de 8,5 milhões de ovos, e isso com certeza impactou, né, principalmente a empresa, né, o setor e principalmente a empresa. Então foi uma decisão muito difícil, mas uma decisão necessária, e mostrou a maturidade, né, dos setores, tanto dos órgãos oficiais e como a própria indústria entender, né, da necessidade disso. Então, nós estávamos muito preocupados com os impactos que poderia ser dado em relação às exportações. Nós tivemos aí em torno de 28 países que suspenderam as importações. Isso nos preocupou muito naquele momento, mas 120 países não continuaram ainda importando. Isso fortaleceu, né, um pouco essa questão, nos deu um pouquinho mais de segurança com relação ao escoamento da nossa produção, porque hoje a gente tem uma dependência enorme, né, das exportações, e hoje já estamos livres da influenza aviária. É sinal de que o setor é sério, é rápido, atuou rápido, né, e nós tivemos aí novamente a condição de livre de influenza, mas temos que estar vigilantes. Atenção sempre, sempre, sempre. Tivemos um caso também em Minas Gerais, mas foi em ave silvestre, também com muita agilidade. O setor, né, juntamente, né, principalmente com o órgão oficial, que toma todas as decisões. Fomos rápido e conseguimos também não ter impactos maiores aqui dentro de Minas Gerais, e isso traz a maturidade com que a gente trata do tema e da velocidade que a gente trata, e a gente tem isso, né, como um ponto crítico de observação que nós temos que cuidar, porque mexe no bolso, né? Eu posso falar como uma pessoa de fora, né? Eu sou jornalista, passei a atuar nesse setor de uma forma mais técnica, né? Uma comunicação mais técnica, e a gente participa dos eventos, sempre houve uma pauta constante, né? Em todos os eventos, a questão da biosseguridade. E agora foi a prova de que o que está no discurso das pessoas que fazem o setor é verdade, né? De que é um setor que investe em biosseguridade, de que o trabalho que se faz aqui no Brasil é realmente diferenciado. Essa foi a prova. Eu juro, assim, eu esperava impactos muito piores do que o que a gente teve, achava que era algo inevitável. Eu fiquei impressionada de ver que em 28 dias se cumpriu o prazo e a gente já está novamente como um país livre. Regis, quero falar de um assunto um pouco mais salgadinho aqui. Vamos lá. Quero falar com você sobre o ICMS presumido nas fábricas de ração. O que exatamente está em risco hoje? E quais seriam as consequências práticas se esse entendimento se consolidar contra o setor? Nesse ponto, aí eu acho também importante a gente fazer alguns pontos aqui de destaque. Primeira coisa, é uma situação, é um cenário que o setor hoje está em luta, de fato, em relação ao tema, né, com as autoridades oficiais, justamente pela perda de competitividade. Eu acho que é o principal ponto que esse cenário que temos aqui em Minas Gerais, até do ponto de vista de regulação do tema, é um cenário muito similar ao que a gente tem em outros estados do país. A gente tem aqui na própria região sudeste, São Paulo, que tem um tratamento, inclusive, mais benéfico do que Minas, já com o estabelecimento do crédito presumido. Então, com esse tratamento mais benéfico num estado lateral a nós, a gente precisa da manutenção desse tratamento aqui também, justamente para que não haja uma perda de competitividade. A gente tem outros estados aí, quando a gente expande um pouquinho mais o mapa e vai entender o cenário como um todo, a gente tem o Paraná, o Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, a região sul, ela traz muitos benefícios ao setor como um todo, e por isso que eles têm essa alta competitividade, muitas empresas instaladas lá. E a gente tem um cenário que, se houver a perda de fato desse tema aqui no estado de Minas Gerais, o estado como um todo vai perder a competitividade, porque nós vamos ter uma elevação de custos, vamos ter vários problemas, é um efeito cascata disso aí que faz com que, perdendo competitividade, a gente não consiga de fato colocar os produtos da forma como a gente coloca hoje e tudo mais. No fim das contas,
é um cenário que nós recebemos com muito espanto. É uma situação, e aí é um outro ponto que vale se destacar, é uma situação já consolidada de prática de anos. E quando eu falo anos, é dos últimos 20, 25 anos, que é dessa forma. Né? É um tratamento tributário que não foi criado agora em 2020, 2021. Não, é uma legislação que é desde os primórdios do setor aqui em Minas, desde o avanço e crescimento do setor aqui em Minas. A gente está falando de década de 90, no caso. Anterior mesmo à data que os dados que o Antônio Carlos fez referência aqui. E nesse momento, uma interpretação equivocada, um ponto levantado de forma equivocada, pode gerar um prejuízo tamanho. Em todos aqueles números que a gente vem debatendo aqui desde o início. Né? Hoje o estado de Minas Gerais é o 6º maior produtor de proteína de frango no país. É um grande exportador, é o 6º também em exportações. E a gente perder toda essa competitividade, né, que o Estado vem mostrando, esse crescimento exponencial que o Estado vem demonstrando, para a gente é muito ruim. É um cenário, e aí um terceiro ponto que amarra essa questão, é porque justamente esse cenário do crédito presumido traz competitividade justamente porque o Estado de Minas Gerais, hoje a gente tem um cenário da baixa produção talvez o principal insumo, aí o Antônio Carlos pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas o principal insumo da atividade que é o milho. Como pela baixa produtividade dentro do Estado, né, a gente precisa sim desse crédito dentro da fábrica justamente, e a transferência e a possibilidade de aproveitamento da integralidade dele é que traz, no caso, essa possibilidade dessa aquisição do insumo principal da atividade e, no caso, trazer a competitividade para o produto na ponta final da cadeia, que é na saída do frigorífico. Então é um cenário de perda inestimável para a gente. A gente não consegue traduzir em números a perda que essa discussão pode caminhar. Antônio Carlos, você entregou pessoalmente, né, ao governador um parecer sobre esse tema. Houve alguma resposta do governador? Existe abertura para diálogo ou a Vimig terá que seguir pelo caminho jurídico? Olha, houve abertura sim. O governo de Minas, ele está sempre aberto ao diálogo. Tá certo? A gente sempre teve espaço dentro do governo de Minas, o governo sempre esteve aberto, o diálogo sempre aconteceu, o governador, ele é um entusiasta do setor, o vice-governador é um entusiasta do setor. Isso está sendo um tema técnico, houve uma interpretação técnica, né, e que dificultou aí essas nossas relações em relação ao ICMS. A perda, como foi dito pelo Regis, ela é muito grande, nós não podemos perder essa condição de competitividade. Nós estamos tratando esse tema agora junto com o Legislativo, né? Ontem mesmo tivemos uma reunião no Legislativo com deputados para que a gente possa entender se realmente é uma questão legislativa que dê segurança à utilização desse crédito em relação à interpretação por parte dos técnicos. Nos surpreende muito pelo fato de que, como foi dito pelo Regis, a gente já usa esse crédito há 25 anos, como isso pode, da noite para o dia, já não poder ser mais feita utilização. E a gente perde a competitividade. Indústrias, nós temos players aqui em Minas Gerais, né, como a JBS, Seara, a BRF, né, eles estão sendo claros que nos outros estados eles terão mais competitividade do que dentro de Minas Gerais. Então, assim, eu acredito muito, né, que a gente vai ter que entrar a buscar uma solução para isso e tornar Minas ainda, né, mais competitiva e não perder essa condição de que a avicultura é importante, a avicultura é uma geração de renda, geração de trabalho para dentro do estado de Minas, e o governo tem essa consciência, que é um setor importante. É uma questão técnica, né, e de ajuste junto ao seu corpo, né, administrativo, e a gente achar uma solução. Eu acredito muito, né, que a gente vai ter essa solução, seja via legislação ou seja via o Executivo Mineiro. Essa discussão ainda se estende por um tempo? Sim, a discussão vai continuar. Nós estamos agora com essa discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Coincidentemente, hoje está sendo, né, votado uma nova legislação, mas ela não abrangeu o que nós precisaríamos.
Tive agora o contato, né, com o deputado Antônio Carlos Arantes e com o deputado Raul Belém. Infelizmente, né, essa legislação está acontecendo, essa votação hoje, né, se já não aconteceu, né, mas ela não vai ferir, né, a continuidade do nosso setor, mas não trouxe a nossa solução. Então nós vamos buscar a solução para isso via legislativo, porque via executivo está tendo aí essa condição técnica que está dificultando através de interpretação dos auditores fiscais, que a gente sabe, né, dessa condição, né, de análise do auditor fiscal e a abrangência que ela atua dentro da gestão do Estado. Bem, 70 anos não significa que a entidade está podendo relaxar, né, Antônio Carlos? Inclusive, para poder manter a forma, segue ali com lutas fortes que exigem a dedicação e o envolvimento de vocês. Queria falar um pouco sobre legado. Antônio Carlos, se você pudesse deixar um legado institucional, além dos eventos, o que seria? Olha, sim, primeiramente, é uma honra enorme estar na presidência, né, da AVMIG, que completa aí 70 anos, são 7 décadas, né, de existência. Muitos presidentes, líderes passaram aí pela AVMIG, né, trouxeram soluções, né, e certamente dores durante essa caminhada também foram discutidos, né, durante esses 70 anos. Mas assim, o que eu quero deixar de legado é esse esforço, né, de ter uma avicultura unida, sempre pensando no coletivo, né, e dar de mim o melhor que eu puder para essa avicultura mineira, né. Eu vejo um setor robusto, importante, um setor que contribui para a economia, o frango e ovos é uma proteína muito acessível à população. Ele está na mesa do pobre, da classe média, do rico, né? Então, assim, quase nas mesmas dimensões, porque ela é uma proteína democrática, né? Então, é um setor importante. E geração é uma atividade que percola o campo, a área urbana. Então, assim, é uma atividade importante. Então, assim, eu quero, de legado, deixar o melhor de mim para o setor. E ainda com uma família um pouquinho maior, né, Antônio Carlos? Trazendo o pessoal dos peixes, logo o pessoal de suínos aí também. Regis, que bandeira que você quer cravar, ainda que não seja a mais popular? Fazendo um adendo disso tudo que o Antônio Carlos vem falando, que eu acho muito relevante, a gente tem hoje também um sindicato com uma atuação bem, eu diria, pontual na defesa do interesse dos associados, que acaba que as entidades são irmãs, vamos dizer assim, né? E nessa defesa de interesses eu entendo que é muito importante sempre, a gente está sempre pensando no coletivo e no melhor para o setor, né? É algo que eu também levanto também o grande agradecimento por todos do setor terem confiado a minha presidência do sindicato nesse momento e para a gente enfrentar juntos esses desafios que estão a cada dia se acentuando um pouco mais, né? Esse desafio da gripe aviária, esse desafio de discussões tributárias e tudo mais. E eu entendo que é trabalhando o coletivo, que a gente pensando no interesse do coletivo, que é o ponto-chave de atuação hoje do nosso setor, do nosso sindicato, justamente para defender o interesse de todos, né? Quando a gente fala aqui no setor, é entender quais são as métricas, quais são as melhores ações e as melhores atitudes para fazer com que o setor cresça como um todo. O setor crescer como um todo quer dizer que todas as empresas vinculadas a ele também estão crescendo. Então, isso eu acho que é o mais relevante, eu acho que essa é a bandeira que a gente tem que levantar nesse momento, mostrar que o nosso setor de fato é relevante, está crescendo e a gente não tem limite para poder de onde parar. Queremos chegar, claro, no topo sempre. Nem o céu é o limite. Não, de forma alguma. Meninos, aí a gente partindo já para as considerações finais, eu tenho uma pergunta e queria que vocês já fossem fechando com alguma mensagem que eu tenha deixado de perguntar, né? O que a entidade... A nossa sociedade se transforma e cada um vai encontrando o seu papel, né? Nessa transformação, nesse processo. O que a entidade precisa fazer para continuar sendo necessária? Olha, eu vejo que a entidade
ela sempre tem que demonstrar, né, resolver principalmente, né, as necessidades do setor. Eu vejo trazer inovação, trazer tecnologias, trazer conhecimento. Esse ambiente que está aqui, ó, é o ambiente que precisamos trazer para o nosso associado, para o produtor, né, para toda esse ambiente de negócios. Então, isso é que temos que fazer essas entregas. Esse é o papel, né, que nós temos que continuar fazendo e trazer para a avicultura mineira e trazer para a avicultura brasileira. Queremos contribuir. Esse é o padrão nosso, gerar qualidade de conhecimento, qualidade de negócios e aquilo que vai fazer o nosso setor ficar cada vez mais forte, cada vez mais abrangente. Da mesma forma, pensando na continuidade, né? Hoje o mundo é muito rápido, hoje tudo é muito dinâmico e as coisas se transformam muito rápido. A gente pode observar, né, essa questão da inovação, é uma necessidade premente de todas as frentes. E quando a gente fala isso, essas entregas, os resultados é que precisam continuar acontecendo. Hoje eu entendo que as duas entidades têm de fato entregado bons resultados aos seus associados, né? Boas situações, e eu acho que entendo eu que a tendência é que isso continue. Claro, trazendo tudo isso de novo que o mundo tem nos oferecido, de forma a conseguir agregar todos e levar crescimento, conhecimento para todos. Quanto mais a gente conseguir replicar esse cenário, acho que mais vai ocorrer o crescimento, mais a gente vai conseguir, né, difundir melhor tantas entidades e crescer o setor como um todo. Eu queria parabenizar vocês, viu? Porque a Avimig é uma velhinha que faz crossfit, que ela está muito em forma, cada dia mais moderna, e é muito legal a gente poder testemunhar essa evolução. Não é esse envelhecimento, é essa evolução, né? Como você diz, o céu é o limite e ela cresce para cada vez mais moderna, diferente da gente, né? Que vai envelhecendo, vai ficando meio... Não eu, né? Que tenho 25. Mas parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigado, Priscila. A gente agradece a AgriNews por estar aqui conosco, né? A gente valoriza muito, né, a comunicação. Eu acho que esse é o canal de gerar o conhecimento, divulgar o conhecimento, e vocês têm um papel muito importante, né? Ter a presença de vocês aqui engrandece muito o nosso evento, né? E isso, para a gente, só tem que agradecê-los, né, de estar aqui dando essa oportunidade de estar divulgando, né, e tendo essa parceria com vocês. A associação está sempre aberta, tem lá também a sua parte de comunicação. No que for necessário, estamos abertos aí para fazer as divulgações necessárias. Nós é que ficamos muito honrados dessas portas terem sido abertas para nós. A gente começou ali com um namorinho tímido, estamos agora noivando, né? Já estabelecendo compromisso em público, né, para fazer esse trabalho, unindo a expertise da AgriNews, a experiência e a qualidade do trabalho de vocês. É uma honra para nós poder estar aqui falando e levando informação para o público, que, aliás, tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, AgriNews Play Brasil, para acompanhar os melhores conteúdos do setor. Muito obrigada.